É comum que muitos animes sejam reconhecidos por suas cenas de ação impactantes e personagens carismáticos. Mas já pararam para pensar na diversidade dos temas? Preparem-se para uma jornada através dos animes, muito mais inclusivos do que na cultura ocidental. Pois bem, vou lhes trazer uma pequena lista de animes que tratam do tema de PCD. Se está curioso, venha comigo, após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia nesse mundo tão cheio de críticas e preconceitos. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Um alerta, antes de mais nada, esse é um vídeo feito por uma pessoa que não conhece a fundo as terminologias que ficam constantemente mudando. Então, se eu me referir erroneamente a algo que já tenha mudado, peço desculpas e gostaria que deixem as correções nos comentários, pois vamos aprender juntos a disseminar conhecimento em vez de ódio. E vamos também desmistificar a ideia de que os animes são apenas sobre lutas. Povos orientais, mais especificamente os japoneses, possuem uma habilidade extraordinária em contar histórias diversas, explorando uma variedade imensa de temas, alguns até bem loucos. E essa coragem em criar personagens interessantes foge dos padrões das narrativas ocidentais, o que torna muitos dos animes populares globalmente. Fora que a habilidade de contar histórias que sejam cativantes não é fácil. É justamente por isso que muitos autores ocidentais têm receio de criar, se mantendo na chamada zona segura, muitas vezes se prendendo a fórmulas testadas e comprovadas. Basta pensar em como Avatar se inspira em Pocahontas, ou como Rei Leão lembra Hamlet, Dança com Lobos e O Último dos Moicanos são similares em muitas coisas. Os japoneses, pelo contrário, ousam inovar mais, trazendo personagens e enredos que desafiam as convenções, ou seja, no ocidente, é bem comum o pensamento, se deu certo uma vez, vamos repetir. Raros são os diretores ou roteiristas que realmente têm coragem de inovar, e geralmente esses são os que fazem filmes mais conceituais ou artísticos. E o pior, vejam que essa onda de colocar mais representatividade nas obras só reforça o quanto é uma fala vazia. Constantemente querem inserir representantes dos chamados grupos de minoria, simplesmente trocando etnias ou gêneros de personagens, mas sem um contexto real. É simplesmente uma cota a ser cumprida. E como sempre eu falo, essa é uma forma de execução forçada que acaba afastando muitos consumidores e nem representando de verdade esses grupos. E cadê a representatividade de personagens PCD? A resposta é simples. Quase não tem. Afinal, para fazer uma boa história, tem que ter habilidade e criatividade, fora que existe também uma grande quantidade de esforço e estudo. Mas no seu caso, você não sabe o que é PCD? Pois bem, PCD é o termo para pessoa com deficiência, presente no nosso Estatuto de Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que engloba deficiência física, visual, auditiva, mental/intelectual e mais recentemente deficiência de aprendizagem, que se refere à dificuldade específica de aprendizagem como dislexia e TDAH, e a deficiência psicossocial, isso é, pode incluir condições de saúde mental como depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Você sabia que, de acordo com o IBGE, mais de 46 milhões de brasileiros têm algum grau de deficiência e no mundo estima-se ser em torno de 1 bilhão de pessoas? Agora que já entenderam o termo, saibam que os japoneses se destacam ao integrar personagens que tenham alguma dessas condições em suas histórias, mas de uma maneira orgânica e significativa nelas. Antes de começarmos a lista, façamos um exercício rápido. Tentem lembrar de filmes ou séries ocidentais com protagonistas surdos, cegos, cadeirantes, etc. E para dificultar mais, digo que Professor X e Demolidor não valem. Você tem 5 segundos para levantar o máximo de obras ocidentais que consigam lembrar. Depois escrevam nos comentários. Tenho quase certeza que se conseguiram lembrar de alguma obra, é bem capaz de que a maioria das pessoas tenha menos de 5 filmes em sua lista. Então, agora vamos ver como isso é nos animes. E o primeiro da lista, só para esquentar, vai para um anime que já está causando repercussão antes mesmo de estrear. Como assim? Não entendi. Mas não pelo tema desse vídeo. E estou falando de Nanari Hananari. Sim, o anime que uma galera está criticando por ter uma personagem brasileira loira. E antes de entrar nessa treta, saibam que o anime se passa na província de Gunma, que está entre os locais de maior quantidade de brasileiros residentes no Japão.
É quase o equivalente inverso do bairro da Liberdade aqui no Brasil. E essa briga só mostra a ignorância em meio à rica complexidade de teia de origens que compõe a nossa identidade nacional. O brasileiro não tem nenhuma cara ou cor de pele específica para você poder identificar um brasileiro. Literalmente qualquer pessoa em qualquer canto do mundo com qualquer cara pode ser um brasileiro. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Isso se ele já não for o maior. Mas isso é só uma curiosidade para mostrar que uma parcela ficou gritando que a personagem não representava o Brasil, que é uma obra onde 6 amigas protagonistas são líderes de torcida e uma delas é cadeirante. Ainda não se sabe se essa condição da personagem é temporária ou não. Mesmo assim, mostra que o Japão não tem receio de apresentar personagens PCD. E se você diz apoiar minorias, por que não tem ninguém comentando essa inclusão tão válida no anime? Fica a reflexão para a galera hipócrita. Agora vamos começar de verdade. Já chutando a porta, lhes apresento os para-atletas de Breakers. Se tem uma obra que trata essa questão sem medo, é justamente Breakers. Essa obra é focada exatamente em como os para-atletas dão tudo de si, se superando a cada dia para continuarem no esporte. Cada parte do anime conta a história de uma pessoa com deficiência em sua especialidade esportiva. Novamente, façamos o exercício. Quantas obras ocidentais já tocaram nesse tema? Quantos filmes, séries já falaram dos para-atletas? E agora vamos para um anime que já temos vídeo aqui no canal. Trata-se de Komi Can't Communicate, onde conhecemos Komi, a personagem principal, que é uma adolescente bonita e inteligente, mas que tem uma enorme dificuldade em fazer amigos e se conectar com as pessoas, pois ela sofre de um distúrbio de comunicação que dificulta se relacionar e até conversar com outras pessoas. Mas sua vida muda quando conhece um colega de classe chamado Tadano. Claro que, se tratando de uma comédia, esses detalhes poderiam acabar se perdendo, mas o roteiro trabalha a questão de uma forma muito natural e mostra o poder da amizade e suas influências na vida de pessoas que sofrem desse tipo de mal. Nosso próximo anime é A Voz do Silêncio. Esse anime inclusive já foi citado em alguns vídeos do canal, só peço que relevem o problema no áudio. E em breve eu devo refazer alguns desses vídeos. Mas de antemão, essa obra é comovente em muitos sentidos, desde a sua exploração do tema de bullying, a questões como ansiedade, depressão e redenção, e principalmente a surdez. Aqui temos a personagem Shouko, que é surda desde nascença. A animação mostra o que ela sofreu na sua infância e as dificuldades e anseios presentes em sua adolescência. Na sequência temos Violet Evergarden, outra obra belíssima que se passa em um cenário retrofuturista pós-guerra, mostrando a história de Violet, que foi treinada para ser uma arma de guerra, um objeto sem emoções usado para situações mais pesadas por ter uma grande habilidade. Durante os eventos da guerra, Violet perde os braços, assim como a pessoa que ela tinha sentimentos. Após isso, ela ganha próteses biônicas, passando a trabalhar como escritora de cartas, algo muito similar ao que conhecemos pelo filme Central do Brasil. Só que, diferentemente, aqui temos o acréscimo da metáfora sobre o uso das mãos, que antes eram usadas para matar e causar dor, e agora estão sendo usadas para salvar e trazer consolo. Uma nota importante sobre essa animação é que a grande maioria dos envolvidos na produção, roteiro e desenhistas são mulheres, mas que em 18 de julho de 2019, um homem entrou no estúdio e ateou fogo, deixando ao menos 33 mortos e 35 feridos, entre esses grande parte da equipe de produção. Nosso próximo anime é You Lie in April, e conta a história de Kousei Arima, um pianista prodígio, que desiste da música após a morte de sua mãe. Ele conhece Kaori Miyazuno, uma violinista talentosa e otimista, que o inspira a voltar a tocar. Kaori tem uma doença terminal que a impede de tocar violino por muito tempo. Uma obra inspiradora que mostra que ter uma deficiência não impede que a pessoa siga com seus sonhos. Agora, se você gosta de animes de robôs gigantes, estilo Evangelho ou Gundam, que tal conhecer Guilty Crow? Nessa obra de fantasia e ficção, temos entre os protagonistas a personagem Ayase, que é uma cadeirante a qual muitos dizem que ela deveria se manter fora da ação. Mas é claro que isso não é aceitável. Ela não se deixa abater e luta sempre de frente, sendo uma das mais habilidosas entre os pilotos de mechas mostrados no anime. O brilho da personagem vem exatamente de não desistir. Ela é uma personagem que mostra força e resistência, sendo assim
poderosa e determinada. Agora conheçam Josie the Tiger and the Fish, uma obra de rara sensibilidade, mesmo contendo elementos de comédia. Em nenhum momento a trama deixa de tratar as condições da personagem principal. A história mostra o convívio e o crescimento do jovem Tsuno e a sonhadora Josie. Ele é um estudante universitário e ela é uma garota que raramente sai de casa por ser cadeirante. Uma história que entrega um casal incrivelmente carismático e com uma mensagem muito clara. Se você gosta de romances, uma trilha sonora agradável, um roteiro exemplar e ainda por cima respeitando as condições da protagonista, mostrando seus medos e anseios, não deixe de ver esse anime. Temos agora o anime Ranking of Kings. Essa animação amada por muitos e não tanto por outros, mas que independentemente disso apresenta um personagem protagonista surdo e se destaca como o marco da representação de personagens surdos em animes. Hoje, o protagonista é um príncipe surdo que aspira em se tornar um grande rei, apesar dos desafios que enfrenta. O anime aborda a importância da comunicação não verbal, mostrando como Boji se comunica com gestos, expressões faciais e a linguagem dos sinais. Além disso, Ranking of Kings também enfatiza a empatia, a amizade e a diversidade. E por último, temos o anime Sync of Affection, a obra mais recente a apresentar uma protagonista surda. Aqui conhecemos Yuki, uma universitária que nasceu surda e adora fazer compras e sair com amigos, e acaba conhecendo Itsumi, um estudante da mesma universidade. E nesse momento tudo em sua vida parece mudar. O anime traz bastante do cotidiano da surdez, aliado a uma história de romance envolvente. Inclusive, já temos um AMV no canal com esse anime. Se você gosta de animes e músicas, aproveito para convidá-lo a conhecer a nossa galeria da Central Musical. Espero que tenha ficado claro a diferença entre uma obra que se diz inclusiva e simplesmente só joga um personagem na tela sem uma função importante ou sem tempo de tela, somente para cumprir uma cota, e uma obra que realmente inclui e conta uma história em que esses personagens fazem parte da narrativa. E saibam que essa lista de hoje não está completa, existem muitas outras obras, mas escolhi alguns que são os mais diretos e que eu pude conhecer pessoalmente. Então, se tiverem mais indicações, posso fazer a parte 2. E antes de terminar, que tal mais um pequeno teste? Pense rapidamente quantos protagonistas usam óculos em obras ocidentais. E agora, pense em quantos protagonistas usam óculos nos animes. Com isso, encerro mais um vídeo, fiquem bem e até a próxima.